Hoje nós vamos estar a falar sobre pincéis. Começamos a ver a diferença entre maquilhar com um kit de pincéis que são realmente muito bons e com uma qualidade de acabamento muito boa, e outras vezes estarmos a trabalhar com pincéis que são mais ásperos, que não oferecem um acabamento tão bonito, que são mais difíceis de trabalhar, que não agarram tanto sombra. E isso acontece porque a qualidade do pincel não está de acordo com aquilo que é necessário ter para conseguires um acabamento muitíssimo bom. Então vamos lá. Eu destaquei aqui alguns dos principais pincéis que tu precisas ter no teu kit de maquilhagem. Então eu vou começar aqui pelos pincéis de rosto. Eu tenho aqui alguns, são todos absolutamente essenciais numa primeira fase. Eu diria que se tu queres trabalhar como maquilhadora profissional, sim. Se tiveres a utilizar maquilhagem para uso pessoal, não. Alguns deles não são absolutamente essenciais. Mas hoje a minha comunicação é para aquelas pessoas que têm o objetivo de trabalhar com maquilhagem e por isso vou dar todos os tipos de pincéis que tu vais precisar. Então, começando pelo pincel de base. Tu vais precisar de um pincel de base língua de gato. Eu tenho aqui, enfim, são todos os pincéis que têm este formato mais arredondado. São pincéis sintéticos, portanto, que têm aqui a função de trabalhar com produtos em creme. E este é o tipo de pincel que tu vais mais utilizar nos diferentes tipos de técnicas que tu vais precisar de aplicar. Então, o pincel de língua de gato é um dos essenciais. Eu até trouxe aqui dois exemplos para que tu possas ver que pode ser um formato mais triangular, como é o caso deste pincel, ou mais arredondado. Ambos são pincéis de língua de gato e ambos são precisos ter no teu kit. Depois vais precisar do pincel, de mais dois tipos de pincéis de aplicação de base. Um que eu acho absolutamente essencial ter no teu kit de maquilhagem, que é o pincel Duo Fiber. Este é um pincel perfeito para tu fazeres um acabamento mais leve, mais subtil, seja para trabalhar em moda, seja para aplicar maquilhagem em pele madura, seja para um look natural. É o meu pincel de eleição. Então, o Duo Fiber é um must have. É um pincel que tu precisas mesmo de ter. E por último, eu coloquei aqui simplesmente porque eu sei que há muitas pessoas que são fãs de Kabuki, não é o meu caso. No entanto, podes utilizar este tipo de pincel. O pincel Kabuki é aquele que te dá um acabamento mais pesado, que te dá uma maior cobertura, precisamente por ter uma área muito mais de maior dimensão para colocares todo o produto, e ele é aplicado com batidinhas. Esta é a questão. Eu pessoalmente prefiro utilizar a esponja, mas há quem goste de Kabuki, então eu trago aqui também esta questão. Depois vais precisar de um pincel de corretor. E o pincel de corretor, se tu fores observar, ele tem exatamente as mesmas características do pincel de base, mas com dimensões mais pequeninas. Eu até vou fazer assim para a câmara focar melhor. Então, este pincel também é um pincel de cerdas sintéticas e que tem um formato idêntico a este pincel, só que o tamanho é diferente justamente para poder ser mais fácil de utilizar abaixo da área dos olhos, e daí que são dois essenciais a ter. Depois, seguimos então para o pincel que eu chamo o pincel ponta de dedo. Isto é um nome perfeitamente criado por mim, não é um pincel, não é o nome técnico deste pincel, mas este pincel é o que eu chamo o pincel ponta de dedo e o pincel apagador. É sem dúvida um essencial a teres no teu kit. Vou colocar aqui para tu veres melhor. É um pincel redondo, todo ele redondinho, bem redondinho, e ele é um pincel sintético. Porque é que ele é essencial? E este pincel é o pincel ponta de dedo porque ele literalmente substitui as nossas pontinhas dos dedos. Então, para dar aquele acabamento mais suave, este pincel é muito bom para nós fazermos exatamente com batidinhas, para
trabalhar o acabamento do corretor, para tirar algum acúmulo abaixo da linha das olheiras. Então, é o tipo de pincel que tu aplicas com batidinhas. E porquê que ele é o pincel apagador? Porque quando nós temos algum tipo de maquilhagem que não está bem executado, ou precisamos de fazer alguma correção, precisamos meio que desvanecer a intensidade dos limites das sombras, precisamos de dar ali um reforço um bocadinho maior, de retirar a intensidade das sombras, este pincel é perfeito para isso. Então, prefiro 1000 vezes fazer com este pincel do que, por exemplo, com um cotonete. E a razão é muito simples. Com um cotonete, tu deixas a marcação dessa remoção de sombras. Então, tu queres tirar uma marcação e, ao usares com um cotonete de uma forma mais firme, vais manter essa mesma marcação. Este aqui já retira alguns erros, deixando também um acabamento esfumado ao mesmo tempo. Então, consigo ter um resultado muito mais eficiente. Depois, vou-te dar aqui como outro pincel, utilizo como pincel de rosto. É um pincel mais larguinho, para teres uma ideia de um pincel de aplicar normal, para teres uma noção de tamanho. Este pincel preto é um pincel que é ideal para selar a área abaixo dos olhos. Então, se tu queres selar abaixo do olho, na zona da olheira, e não queres correr o risco de ficar acumulado, de ficar pesado, de ficar feio, este é o pincel que eu recomendo, este tipo de pincel que eu recomendo que tu tenhas no teu kit de pincéis. Depois, é importante nós termos um pincel de blush, e esse pode ser o mesmo pincel para nós usarmos a modelação de rosto. Portanto, para nós fazermos todo aquele contorno, podemos utilizar precisamente o mesmo. Eu, pessoalmente, utilizo sempre pincéis redondos para fazer contorno, para não me arriscar a ficar com aquelas marcações muito fortes. Depois, o típico pincel de pó, para selar o rosto todo, é um pincel mais gordinho, de maior dimensão, muito fofinho. Então, é um tipo de pincel que não tem assim grandes confusões, não gera assim grandes confusões. Depois, o que eu coloco aqui é um pincel que tu podes utilizar, é um formato assim mais de gota. E este formato mais de gota permite o quê? Permite tu trabalhares a zona da aplicação de contorno com creme. Portanto, imagina que tu estás a fazer a modelação, mas com produtos em creme. Este tipo de pincel é o ideal para isso. E também podes utilizar este pincel para aplicar iluminador em pó na área do topo do osso zigomático, porque ele tem um formato mais em forma de gota, e isso permite que tu encaixes perfeitamente o pincel nesta área. É um pincel com bom tamanho para esta zona, e então é o certo para nós utilizarmos. Em suma, são todos estes pincéis que precisas para fazer uma maquilhagem de rosto. E assim encerramos o assunto pincéis de rosto. Vamos então entrar no quesito pincéis de olhos. E no quesito pincéis de olhos também vamos ser o mais objetivas possível. Para pincéis de olhos nós precisamos de 2 tamanhos de pincéis de esfumar. E aqui nós precisamos mesmo de ter diferentes tamanhos de pincéis de esfumar, porque isto permite-nos, deixa-me ver, ok. Isto permite-nos nós trabalharmos com diferentes tamanhos de olhos. Nós temos diferentes tamanhos de pálpebra. Então, há pessoas que têm uma pálpebra mais baixinha, mais pequenininha, e então vamos precisar de um pincel de esfumar mais estreitinho, mais maleável, mais pequenininho. Depois também vamos precisar de pincéis de esfumar mais fofinhos, mais abertos. Então, nós vemos aqui pela densidade do pelo, se ele ocupa pouquinho espaço, significa que é um pincel mais maleável e ideal para um olho um pouquinho mais pequeno. Este aqui, se tu reparares, tem mais densidade de pelo e isso indica que é um pincel com maior firmeza e também para um olho um pouquinho maior. Portanto, pincel de esfumar é talvez daquele tipo de pincéis que tu vais ter mais quantidade. Depois vais precisar de 2 tipos de pincéis de aplicar. Estes são ambos pincéis de aplicar, no entanto, são com densidades diferentes. Isto significa o quê? Cerdas mais curtas, resultado concentrado. Cerdas mais longas,
resultado de acabamento mais leve. Longo, leve, curto, concentrado. Agora, porque estes diferentes tipos de pincéis de aplicar? Se tu reparares, este pincel, ele é uma mistura entre um pincel de aplicar, porque ele é mais quadradinho, mais espalmado, e uma mistura de um pincel de esfumar, porque ele tem aqui alguma flexibilidade, é algo maleável, e isto ajuda bastante a que, quando aplicamos um determinado tipo de sombra, se queremos um look mais subtil, que se funda logo com o esfumado que nós estamos a construir, este pincel é o mais indicado para isso. No entanto, se nós estivermos, por exemplo, a fazer um look em que na pálpebra móvel nós queiramos maior concentração de pigmento, este mais espalmadinho, mais curtinho, vai-te dar uma maior concentração de pigmento. Portanto, estas são as duas razões e as grandes diferenças entre estes dois pincéis. E por isso é que eu recomendo que tu tenhas os dois. Depois vais precisar de um pincel lápis. É um pincel que vai ser muito útil para esfumar e esbater linhas abaixo do olho, para esfumar sombra na pálpebra fixa, na parte de baixo do olho. Depois vais precisar de pincéis de detalhe. São pincéis muito pequenininhos. Se tu fores ver em termos comparativos com o pincel de aplicar, repara a diferença do tamanho. Porque eles têm exatamente a mesma função, só que têm tamanhos diferentes para serem utilizados em zonas diferentes do olho. Então, repara, este maiorzinho é para aplicar na pálpebra móvel, em toda esta área do nosso olho. E este pequenininho é para aplicar em detalhes, no saco lacrimal, no canto interno do olho, que queremos maior concentração. Se quisermos dar só aquele pequeno toque de brilho na parte interna do olho, junto ao saco lacrimal, este é o tipo de pincéis que tu vais preferir para isso. Depois vais precisar de pincel de eyeliner. Os pincéis de eyeliner, eles têm estas duas características. Ou escolhes um pincel de ponta fina, ou escolhes um pincel angular. Pincéis de eyeliner, cada um acaba por se adaptar mais a um ao outro. Há maquilhadoras que gostam muito dos pincéis angulares, outras que preferem os pincéis de ponta fina. Não sei qual é que é o teu caso, deixa-me aqui nos comentários qual é que é o teu caso. És mais de utilizar pincéis de eyeliner de ponta angular, de acabamento angular, ou de ponta fina? Depois, o que é que tu precisas ter também? Um pincel de lábios. Um bom pincel de lábios. Como é que é um bom pincel de lábios, Ana? Um bom pincel de lábios é aquele que é bem redondinho, tem firmeza, portanto, não abre facilmente, é bem redondinho, bem firme e que tem, ao mesmo tempo que é firme, ele é preciso. Tem aqui a dureza suficiente das cerdas para conseguir ser preciso. E é redondinho o suficiente para conseguirmos trabalhar toda a curvatura do lábio sem qualquer dificuldade. Então, falando aqui de pincéis de olhos, vais precisar de 8 pincéis de olhos, 16 pincéis no total. Com este tipo de pincéis, com este kit, tu consegues fazer tudo. E quando eu digo tudo, é mesmo tudo. Trabalhares em beauty, trabalhares em moda, trabalhares em artística. Claro que depois aqui em artística vais precisar de outro tipo de coisas. Mas em nível de pincéis, tu vais com este kit ter tudo.